Agora, bem feito para esses jogadores também. Esses jogadores que estão aí, cara, que defenderam o Fábio Carille. E que tem que botar na conta desses sujeitos também. Tem que botar na conta, porque o que eles fizeram hoje em campo, nitidamente, se fossem em condições normais, eu diria, tem gente querendo derrubar o treinador. Será? Será que eles não gostam do Felipe? Ou então tem salário atrasado? Porque jogar do jeito que esses caras jogaram hoje, de sacanagem, jogaram de sacanagem. Jogaram de sacanagem. Entregaram o jogo pros caras. E não reagiram no jogo. Não reagiram. Não tiveram indignação. Eu não vi ninguém indignado. O Vasco largou o jogo. Andou pro jogo. E acho... Nação flamenguista, os vascaínos aí estão revoltados, estão indignados com razão, né? O Vasco foi humilhado na Sul-Americana, né? Praticamente fora da Sul-Americana. E os torcedores jogaram tudo no ventilador, né? E com razão, né, pessoal? Com razão que o Vasco da Gama, os caras acham que colocaram o Pedrinho, colocaram o Felipe, os caras vão resolver. É como o cara aí da bancada, né? Do canal Atenção Vascaíno fala, né? Deixa bem claro, né? E eu concordo plenamente. Nem sempre um bom jogador de futebol vai ser um bom dirigente, vai ser um bom treinador. Não quer dizer nada, pessoal. Não quer dizer nada, né? E o torcedor vascaíno aí, cada dia que passa fica mais preocupado porque o Vasco é um forte candidato, mais um ano, mais uma vez, para a segunda divisão. Será, pessoal? A esperança é pouca do torcedor vascaíno, né? Claro, os rivais fazem zoação, os rivais quer abrir às vezes até os olhos dos vascaínos. Tem que ter muito vascaíno que tenta fazer vista grossa, não é o caso aí do canal Atenção Vascaínos. Eles são bem realistas, né? Não esconde nada e é preocupante. A situação do Vasco é preocupante. Vamos acompanhar aí no final, deixa a minha opinião. Crédito do vídeo, Atenção Vascaíno, link na descrição. Vamos lá, pessoal. De passar para os outros, parar de passar para os outros, sempre o problema da gente. O Vasco tem um problema muito sério de sempre botar na culpa das heranças malditas aquilo que está acontecendo. Vai se fazer agora, dia 15 de maio, se eu não me engano, um ano da gestão Pedrinho tomando conta da SAF do Vasco. E, presidente, está na hora do senhor parar com esse discurso de que sempre o que o senhor fala é mal interpretado, de que os outros, porque aquilo... O senhor pegou uma coisa no Vasco, e você sabe tanto quanto eu, porque a gente está há muito tempo dentro desse clube, né, Pedrinho? Pegou um clube pacificado, um clube sem oposição, sem a política para botar o dedo. Vasco calmo, calmíssimo, muito calmo. Uma outra situação, em função até do que vocês mexeram nos bastidores, a gente pegou um Vasco sem problemas financeiros, sem penhoras, sem nada, rigorosamente nada. Podendo ter dinheiro e capacidade e fôlego para investir. Mas eu acho que está na hora, presidente, de parar de botar nos outros a culpa. Está na hora de assumir a sua responsabilidade. Sua e de todos aqueles que estão ao seu lado. Porque o que aconteceu hoje na Venezuela, em condições normais de temperatura e pressão, é para demitir todo mundo. Mas o senhor vai demitir Felipe? Vai demitir o Felipe? Vai conseguir demitir seu irmão, seu amigo Felipe? Dizia um amigo meu que trabalhava em banco que nunca empregou ninguém da família, porque ele dizia família é legal num álbum de retratos. Era uma norma do banco não contratar ninguém que fosse amigo e nem parente. Sabe por quê? Por causa disso que aconteceu hoje aí. Porque o que o Felipe fez hoje, ele conseguiu fazer pior do que o Fábio Carille. E se o Fábio Carille foi eliminado, porque perder para um time venezuelano de 4-1, Pedrinho, é uma vergonha. Uma das maiores vergonhas da história do mais de 120 anos. Clube de Regatas Vasco da Gama foi protagonizado por vocês. Por você, Pedrinho. O futebol do Vasco de hoje não é melhor e nem é igual, eu temo dizer, ao que estava sendo feito com a 777. E sou contra a 777. Os caras são uns aventureiros, uns 7-1 danados. Mas pelo menos
aconteciam algumas coisas. A gente teve 2 diretores executivos que, pelo menos, apesar das críticas e de tudo, agitavam. O senhor tem uma planta na sua direção executiva, porque é uma planta o Marcelo Santana. Ele é uma planta. Ele está aí como decorativo. E o senhor tem seu grande amigo como diretor técnico, que disse há uma semana atrás que o elenco do Vasco era muito qualificado, que aprova jogadores como o Jean Davi, engraçado que nem para o banco hoje vai, aprova Garré e Lloyd, aprova um monte de jogador ruim, Lucas Oliveira, Simone de Bamax e Domingues. O Felipe, que não deu certo como treinador em lugar nenhum, porque não deu certo. Felipe não foi um jogador extraordinário, um jogador espetacular, o que não garante que ele possa ser alguma coisa boa dentro de campo. Acontece. Paulo Roberto Falcão foi um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Foi um treinador medíocre. Acontece. Carlos Alberto Parreira nunca jogou bola profissionalmente. Foi um dos grandes treinadores do futebol mundial. Acontece. Joel Santana era um zagueiro normal. Virou um grande treinador. Acontece. O cara ter sido um grande jogador não admite que ele seja. Não, é regra. Ele vai ser um grande treinador. Não vai. Não vai. Não estranha o Felipe não ter trabalhado nunca em nenhum clube. Trabalhou lá na Ponte Preta, trabalhou no Confiança, trabalhou no Bangu, com todo respeito. Por quê? Porque talvez ele tenha um temperamento difícil, talvez ele seja uma pessoa complicada, talvez pelo temperamento dele as pessoas não gostem muito da convivência, e talvez porque ele não seja bom, como alguém fora de campo. Acontece, cara. Acontece. Absolutamente acontece. Só que ele está comandando o futebol do Vasco há 3 jogos, porque há 10 dias a gente não tem um treinador. Mas por ordem normal das coisas, como foi no caso do Fábio Carille, que nunca foi o treinador querido, como foi o Rafael Paiva, que nunca foi o treinador querido, mas os 2 foram demitidos. O Felipe teria que ser sumariamente afastado hoje, demitido. Porque o Vasco faz uma atuação medíocre no primeiro tempo contra um dos times mais fracos da América do Sul e ele volta com o mesmo time no segundo tempo. Mesmo time. É o quê? Arrogância? Teimosia? Eu tô certo e vou continuar? Botando Verrete na frente sem nenhum atacante do lado dele, pro cara ficar morrendo de fome lá na frente fazendo ponta esquerda, com 3 volantes. Sendo que um dos volantes com uma vontade de jogar voltou no intervalo bocejando, vocês viram? O Cocão tá com sono, não tá afim de jogar. Agora, bem feito para esses jogadores também, esses jogadores que estão aí, cara, que defenderam o Fábio Carille e que tem que botar na conta desses sujeitos também. Tem que botar na conta, porque o que eles fizeram hoje em campo, nitidamente, se fossem em condições normais, eu diria, tem gente querendo... Pessoal, é uma coisa que a gente tem que saber separar, né? Nem sempre o erro também é só o treinador. Por exemplo, o caso do Vasco, ok, Felipe não é um treinador, não é um cara qualificado. Felipe Luiz é um treinador que está começando agora, será que o empate foi culpa dele? Pessoal, tem sua culpa, tem sua parcela de culpa, mas não vamos isentar, né, os jogadores, né, que para mim são os principais culpados. Caso do Vasco aí, caso do Flamengo, né? Às vezes a mídia tenta passar o pano no jogador, né? E sempre o culpado só o técnico, né? Derrubar o treinador. Será? Será que eles não gostam do Felipe? Ou então tem salário atrasado? Porque jogar do jeito que esses caras jogaram hoje, de sacanagem, jogaram de sacanagem. Jogaram de sacanagem. Entregaram o jogo pros caras. E não reagiram no jogo, não reagiram, não tiveram indignação. Eu não vi ninguém indignado. O Vasco largou o jogo, andou pro jogo. E acho que isso é muito sério. Por isso que eu digo, Pedrinho, tem que assumir as responsabilidades de meter que o outro, porque me interpretam mal, porque me... Você quis ser presidente, agora resolve o BO, amigo. Eu não estou discutindo aqui RJ, SAF, 777, 888, problema livre, não estou discutindo nada disso. Eu estou discutindo bola, porque nós todos estamos aqui por causa de bola. E o trabalho no departamento de futebol, na sua gestão, Pedrinho, é horroroso, é medíocre, é amador. É amador. O que se faz hoje no Vasco é uma vergonha. O trabalho é muito ruim.
Olha, vou dizer, saudade de Paulo Brax, saudade de Alexandre Matos, saudade de Mazuco. Só não tenho saudade do Alexandre Pássaro com aquele time lá horroroso que ele montou. Mas não fica muito longe, não. Fica muito longe, não. Time com Marquinhos Gabriel, com Zeca, fazia exatamente o que fez hoje. Agora, qual é o problema? Quem é que vai resolver isso? Sabe por quê, presidente Pedrinho? É porque o torcedor tá com essa porra aqui no nariz, ó. Palhaço, ó. Fazendo papelzinho de palhaço. O torcedor que tá lá no Candinho, tudo com cara de... Viu a cara do menino que tava lá entre o Diego e o Sérgio? São esses caras. Hoje eu recebi uma mensagem aqui do Rafael Cunto, meu parceiro Rafael Cunto, que é médico. Deu à luz hoje a uma criança com os pais vendo o jogo do Vasco. Independente disso. Porque a torcida do Vasco não existe. A torcida do Vasco não existe. E o que vocês estão fazendo com o torcedor do Vasco é uma falta de respeito. Até porrada vocês estão dando na torcida do Vasco. Até porrada, até cabeçada vocês estão dando na torcida do Vasco. Então tá na hora de assumir a responsabilidade, bater no peito e dizer, eu tô errado, tá tudo errado, vamos acabar com tudo isso. Amanhã tem que ter uma postura. Cadê o treinador? 10 dias pra escolher um treinador. O Diniz pediu 2 milhões. Ou dá ou não dá, mas tem que arrumar um treinador, porra. São 3 jogos do atual treinador, que é o Felipe Loureiro. Não ganhou nada. Empatou com o Operário jogando pedra em Santos e perdeu 2 jogos. Sendo que perdeu para um time da Venezuela por 4-1. Porque seu Carille, seu Rafael Paiva, vocês demitiam ele. Demitiam os 2. Mas é o Felipe, não pode ser demitido. Como é que vai demitir o Felipe? Como é que pode demitir o Felipe? Não tem como, cara. Aí se a gente é pessimista, se a gente diz que o momento tá errado, se a gente diz que o Nuno não podia ser poupado, se a gente diz isso, a gente tá aqui fazendo oposição. Oposição é os cacete, porra. Tô andando pra política, a gente tá andando pra política, quero que se dane a política do Vasco. E volto a dizer, o Vasco tá calmo. O Vasco tá muito calmo. Tem 2, 3 anos que o Vasco tá calmo, calminho. Desde a eleição de 22 tá calmo demais, cara. Tá calmíssimo, não tem problema nenhum no Vasco em relação à política. Vocês não sabem o que é política no Vasco, porra. E não é de agora, não, é lá de trás. É Eurico contra a Calçada, Calçada contra Eurico, é Manuel Monteiro, não sei, é uma confusão danada. Mas quem entrava em campo sabia que tinha que ganhar. Quem entrava em campo tinha organização, tinha bom treinador. Tinha estrutura nenhuma. Salário atrasado, não tinha campo pra treinar. O Vasco sempre foi essa várzea. Mas era porra, em campo era brabo, irmão. Era ruim de ganhar do Vasco. Hoje a gente não tem nada. A gente tem lá uma estrutura melhor, um CT, que é um arremedo de CT perto dos outros. O CT do Novo Horizontino, outro dia vi, é melhor do que o CT do Vasco. É muito melhor do que o CT do Vasco. O Novo Horizontino, tá? A gente tem uma SAF que não deu certo, porque se fechou um acordo com um grupo 7-1, porque o antigo presidente Jorge Salgado só trouxe uma proposta. Então o Vasco é todo errado. E eu aqui falo de todo mundo, porque aqui a gente é independente. Toninho, eu fico vendo hoje, eu falo no palco, porque o Nunes, fala logo que você é contra o Pedrinho. Vá pro inferno você, porra. Com esse papo de que a gente é contra A, B ou C, eu sou Vasco, porra. A gente é torcedor do Vasco, a gente gosta do Vasco, porra. Independente de ser o presidente, meu pai, minha mãe, minha tia, meu avô, o Pedrinho, o Felipe, qualquer um, cara. Eu sou Vasco, porra. Tô cansado desta bosta. De tudo levado pra um lado, porque você é contra A, você é contra B, porque você é velho, porque você é ranzinza. Vocês é que estão em Nárnia, porra. Vocês é que estão viajando aí pra Marte. Acorda, cacete. Porque hoje é o fundo do poço, porque perder de 4-1 pro Puerto Cabello, a gente tinha ganhado de 4 dos caras pra ter saldo. Eu falei isso aqui no pré-jogo, vocês estão brincando. Eu tô torcendo pra ganhar. E a gente toma de 4. Tá bom, é pra demitir todo mundo, é pra todo mundo ir pro inferno, cara. Mas vai fazer como? Vai trocar como? Se todo mundo ali dentro tá junto, sabe? Parece uma coisa fechada. Cadê o diretor executivo? Tinha que ser mandado embora. Rua pra esse cara, rua. Chega de Marcelo Santana, cara. O Felipe Loureiro tá fazendo o quê no Vasco? Aprovando jogador ruim.
Mas não pode mandar embora. Por que não pode mandar embora? A preparação física do Vasco, o Vasco não tem força para jogar, não tem push. Os caras do Puerto Cabejo hoje deitaram, eles fizeram marcação-pressão o campo todo 90 minutos. Um time venezuelano semi-amador, cara. Que perdeu agora no final de semana pro Deportivo Táchira, no clássico venezuelano, e nós tomamos de 4 desse time. Então tá tudo errado, cara. Tá tudo errado, absolutamente tudo errado. E eu tô decepcionado, porque eu esperava minimamente que um presidente que conhece de futebol, que sabe de futebol, pudesse dar uma melhorada, mas tem que mudar esse discurso, Pedrinho. Chega! Vamos começar a assumir as responsabilidades, cara. Eu errei, eu fiz mal, nós avaliamos mal, contratamos mal. A gente fez 2 janelas horrorosas. A gente tá 10 dias sem treinador, a gente contratou o Carille no início do ano, que não era o nosso treinador favorito. Enfim, tá tudo errado. Mas vamos começar a admitir. Não é se o Felipe vir na coletiva e dizer, não, porque nós temos um elenco de qualidade. Que tem elenco de qualidade aonde, Felipe? Para de querer defender o indefensável, irmão. O nosso time é ruim, o nosso elenco é ruim, cara. Você tem alguns bons jogadores. E só. Então tá na hora da gestão Pedrinho assumir as responsabilidades. Porque administrativamente eu não vou discutir. Acho que o que está sendo feito tem um caminho e está dando um desafogo hoje para a gente poder ter dinheiro, para poder contratar em função da ausência de penhoras, da ausência de justiça, ok. Mas quando você contrata mal, você é incompetente, porra. O departamento de futebol do Vasco é incompetente no trabalho. E não é só o Puerto Cabejo, não, com todo respeito. O Puerto Cabejo é a ponta do iceberg. Esse negócio já vem de anos, cara. E já vem... Pessoal, os torcedores vascaínos aí, os vascaínos, revoltados e com razão, né? Agora, uma coisa que eu concordo plenamente com a turma aí do canal Atenção Vascaínos, não é só Vasco, não é só Flamengo, qualquer clube de futebol, né? Primeiro erro que tem, primeira eliminação, o time não tá jogando bem, treinador. Troca treinador, se troca treinador, né? Inclusive no Flamengo já se fala, né? Trocar treinador, num absurdo que é, né? Não, porque Jorge Jesus tá ali, tem que trocar treinador, a culpa é treinador. Eu faço uma pergunta, será que realmente a culpa é só do treinador? Claro, pessoal, o treinador tem sua parcela de culpa. Carille no Vasco tem sua parcela de culpa. Felipe tem sua parcela de culpa. Felipe Luiz tem sua parcela de culpa. Todos os treinadores têm sua parcela de culpa. Mas eu acho que o maior culpado é jogador. No caso do Vasco aí, né? É uma série de culpados. Primeiro vem diretoria por fazer várias contratações erradas. Depois vem os jogadores por não jogar bem. E terceiro, o treinador, né? Mas o problema do Vasco é como o canal aí alertou, Atenção Vascaína. Os caras são muito amigos. Pedrinho é amigo de Felipe, né? E é um ponto que ele alertou aí que eu concordo, né? Empresa não pode ter muita amizade, pessoal. Não pode ter amigos envolvidos, né? Não pode ter um irmão, um primo, porque na hora da cobrança é diferente. É como ele disse, né? Cadê as cobranças pra cima de Felipe? E outra coisa, eu acho que ele tá certo, né? Acho que Pedrinho tem que bater no peito e assumir os erros, né? Foi muita coisa errada, né? Vasco fora da Sul-Americana, perdendo aí para um time que, vamos ser bem realistas, né? O futebol venezuelano é um futebol que hoje não impõe respeito em canto nenhum, mas o Vasco tem a capacidade de ir lá e perder o jogo. Perder não, ser humilhado, né? Porque para mim o Vasco foi humilhado. 4-1 poderia ter sido mais, né? Passa ano, entra ano, e toda competição que o Vasco entra é eliminado na primeira fase. No Brasileirão é candidato aí para a segunda divisão. Como ele mesmo falou aí, quando você olha para a estrutura, tem muito time pequeno que tem uma estrutura melhor do que a do Vasco. Muitos mesmo, né? Pessoal, eu vou ser bem realista aqui, eu sei que tem torcedor vascaíno que não vai gostar. Para mim, cada dia que passa, o Vasco se torna mais pequeno.
Isso é um fato. E é um fato contestado, né? É um fato que todo mundo tá vendo. Cada dia que passa, o Vasco se torna mais pequeno. Eu não sei nem qual foi o último ano que o Vasco ganhou o título. Sempre brigando ali para ficar na primeira divisão. Então, é uma situação preocupante do Vasco, né? E o mais preocupante ainda, né? O Vasco se transformou numa SAF, não deu certo. Tem essa impasse aí, né? Que pode ainda prejudicar o Vasco mais ainda. Mas o torcedor vascaíno não vê uma luz no fim do túnel. Isso aí ele não vê. É preocupante, deixa os torcedores vascaínos com medo, né? É como os flamenguistas dizem, né? Alguns, né? Para mim, o Vasco ainda é um rival do Flamengo, né? Mas tem muito flamenguista aí que não conta mais como o Vasco como o principal rival, né? Antigamente, o principal rival do Flamengo era o Vasco, né? Já hoje, o Vasco vem tão mal, pessoal, que o Vasco era o... Vamos ser realistas, era o segundo time do Rio, né? Era um dos principais do Brasil. Hoje, o Vasco é o quarto time do Rio, né? Hoje o Vasco perde para o Flamengo, perde para o Botafogo e perde para o Fluminense, né? Isso aí, eu acho que o torcedor vascaíno, se tá preocupado com razão. Se tá cobrando com razão, né? Porque tá numa queda gigantesca. Uma queda sem fim, né? Podemos dizer assim. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.